pessoas, né, históricas, como a própria mãe, o pastor Roberto, a dona Filinha, mas tinha um ditado da dona Filinha que eu não esqueço nunca. Vamos sair daqui com um balainho cheio. Vem cá, pastor Roberto, vem cá, querido. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Fica à vontade, a casa é sua. Boa noite, a paz do Senhor. Vocês não têm ideia da minha felicidade. Aleluia! Poder estar aqui. Quero agradecer ao pastor Omar, pastora Fernanda, o privilégio de me convidar, da igreja me convidar para um tempo tão extraordinário. Aleluia! É ver essa igreja. Que é isso, meu mano? Ah, é? Ah, é? Glória a Deus, achei que era alguma... Amém. Glória a Deus. Os tempos que eu pensei até em não pregar, mas contar a história aqui, porque nós estamos pisando num território de fé, de milagres. Eu estou pisando num lugar onde tudo começou. Eu disse para a igreja lá em Pocrane, quantos aqui conhecem Pocrane? Ou já ouviram falar da cidade de Pocrane? Talvez não conhecem, mas já ouviram falar. Eu jamais imaginava que um dia pudesse também estar em Pocrane. Eu me lembro aqui que eu ouvi uma época que o Eugedson Tonani falar de Pocrane, a única pessoa que eu ouvi falar de Pocrane, mas assim por alto. Eu jamais imaginava que um dia eu fosse embora para Pocrane, adotar aquela cidade também me acolher da forma como acolheu. E eu já estou há 19 anos. Meus filhos, Abner e Daniel, já estão grandes, né? E cresceram mesmo. E nós estamos ali naquele tempo, lugar tão maravilhoso. Eu espero que um dia nós façamos um intercâmbio. Amém? Glória a Deus, amém? Os irmãos irem lá, porque eu sempre falo, e também eles também têm curiosidade em conhecer. Amém. E assim, irmãos, desde que cheguei ali, aliás, desde quando peguei a estrada de Mantenópolis para cá, uma estrada que eu conheço bem, já fiz a pé, já fizemos ali de bicicleta. Teve um ano aqui que nós começamos a estudar o segundo grau, o ensino médio, lá em Mantenópolis. Então eu saía daqui 4 da tarde e voltava a partir de 22 horas, quando encerravam as aulas em Mantenópolis. Eu fiz isso por um ano. A turma mais antiga aí sabe que quando começou assim. No outro ano, o Zezinho da máquina, eu trabalhei para ele também, ele começou a puxar os alunos. E no terceiro ano, que foi o último ano, é que a prefeitura colocou o ônibus. E eu glorifiquei a Deus por andar naquele asfalto e chegar aqui tão rápido. Bênção demais. Eu estou assim, muito feliz. Não estou nem com vontade de pregar. É porque tem que pregar mesmo, né? Mas só de estar aqui, claro que mudou muita coisa. Antes o púlpito era lá, então a gente pregava olhando para a rua. Viu os irmãos lá. O pessoal sentava lá nos bancos para ouvir a palavra. Aqui, como o Greg, ele era uma criança tão tímida, né? Ele fala bem. E ele falou que pregou aqui a primeira vez. Eu também, a primeira palavra, eu nem sabia pregar, mas sempre me davam oportunidade aqui e a gente não perdia oportunidades. E era citar um versículo, enfim. Foi um tempo tão bom de aprendizado. Mimorino, Leidinha, João Real, pessoas tão amadas, tão queridas, que também
foram meus pais na fé e foi ganhando a minha família para Jesus. A minha família converteu numa semana após a morte do meu pai. E Deus fez coisas extraordinárias aqui nessa igreja, através desta igreja. Éramos tão... Ninguém imaginava que Deus... Sabíamos que Deus poderia fazer algo tão extraordinário, mas nós não olhávamos para o futuro com tanta esperança, porque fomos criados aqui num tempo muito difícil. Não somos da geração Nutella, né? Somos da geração diferente do que nós estamos vivendo hoje. E aqui esse muro aqui era um muro, então eu sempre fui vizinho dessa igreja. E depois de certo tempo, eu fiz, não desse tempo, mas no outro que estávamos aqui, uma sala onde eu passava os sábados, eu tirava o meu Shabat Batista, tirava ele aqui estudando a palavra. Quantas vezes eu fiz isso? Quantos sábados? Valeu a pena. Eu acho que um dia Deus olhou para mim. Deus me viu fazendo aquilo. Por isso que eu tentei a vida em São Paulo. Com muitos sonhos fui embora para São Paulo. Fiquei lá por alguns anos, me parece que quase 5 anos. Depois Deus deu uma virada na minha vida. Eu retornei a Mantenópolis, São Geraldo, Mantenópolis, e depois a igreja em Mantenópolis me enviou para o seminário, e daí eu fiquei 4 anos em Belo Horizonte estudando, e depois retornei para Mantenópolis, e eu sei que há uma conexão nesse lugar. Aleluia! Apesar das mudanças geográficas, da arquitetura, mas o ambiente é o mesmo. É um ambiente de unção, é um ambiente de milagres. Você está numa reunião que ela é poderosa, ela pode mudar a sua vida. Quantos creem nisso? Todas as vezes que nós nos reunimos em torno da palavra, e isso tem poder, irmãos, para mudar a nossa história e a nossa vida. Quantas vezes gritava Mimorino, nós, para pegar a televisão, tinha que colocar lá perto do cemitério, lembra, Mimorino? Ficávamos gritando ali, tá bom, tá ruim, vira mais. Quando chegava cá embaixo, tinha que voltar lá, porque o vento tirava a antena fora do lugar. Meu Deus, que lugar extraordinário é São Geraldo, minha terra, eu amo esse lugar. Como é bom rever pessoas. Aí o Celso, meu amigo de infância, Celso, conhecido como Russo, né? O nosso Celso Barbosa, Vanderlan, tantos outros, meu querido ali, ó, lembrei dele lá em São Paulo, bom de serviço, o homem era bruto. Glória a Deus pela sua vida, que bom te ver. E aí, irmãos, me perdoe, assim, alguns que eu não reconheço, às vezes eu vejo, não lembro o nome, mas a fisionomia, ou às vezes eu olho para uma criança dessas e já imagino, isso é filho de alguém da minha época. É coisa da idade de quem vai ficando maduro. Amém, irmãos? E é tão bom estar aqui, no lugar onde Deus olhou para a minha família e mudou a nossa sorte. Aleluia! Tudo que somos é por causa do Evangelho. Aleluia! O Evangelho é para o homem todo. Todo homem é para o Evangelho todo também. O Evangelho, ele muda a vida das pessoas. Minha família estava condenada a nada, a nos tornarmos. Alguns pensávamos que iríamos nos tornar, mas Deus mudou a nossa sorte. Minha mãe, uma vez, quando ela estava terrivelmente endemoniada, terrivelmente. Você já viu um endemoniado? Quantos aqui já viram um endemoniado? Você já viu alguém terrivelmente endemoniado? Assim estava minha mãe. Eu me lembro, criança ainda, chorando. Nós tínhamos aqui uma casa, e atrás da casa, até lá em cima, nós tínhamos uma lavoura de café. Era uma lavoura que meu pai plantou. Meu pai plantava a lavoura, e ele plantava aqui atrás da igreja também, que o pastor Joaquim pediu para que ele plantasse mandioca. E então,
tem tudo a ver com a gente, irmãos. Por que o pastor está falando isso? Porque é algo que está tão presente na minha vida. Parece que foi ontem que isso aconteceu. E eu me lembro que eles disseram que iriam levar minha mãe para Mantenópolis, ou enfim. Eu falei, olha, mas tem uma mulher aqui, mulher do Mimorino, a Leidinha, ela ora. Se a chamar, o problema da sua mãe aí é oração. E eu fui lá para a lavoura de café chorar. Falei, Deus, se o Senhor fizer alguma coisa na vida da minha mãe, eu quero te conhecer. Porque eu conhecia um Deus da religião. Eu não sabia quem era Deus de fato. Eu me lembro quando a Leidinha chegou, foram questões assim de minuto. Minha mãe foi completamente liberta. Ela foi completamente livre de todos aqueles espíritos que a atormentavam. Eu sei que a Leidinha está aqui, ela está ouvindo e ela sabe como Deus usou a vida dela. Porque do ventre da minha mãe, Deus transformou a história dos filhos. Hoje meu irmão, Zé Carlos, é pastor, eu estou pastoreando. O Valtício, que aprendeu, fez tanta bagunça aqui com o Juninho. O Juninho está tocando guitarra aqui. Cadê você, Juninho? Amém. Está aí, glória a Deus pela sua vida. Quanta bagunça esses meninos fizeram. Hoje o Juninho aqui está tocando. O Valtício tocando também, ministrando lá nos Estados Unidos. E veja, irmãos, como Deus faz as coisas. Como Deus pode mudar a história de um menino, de uma menina, de um homem. E é isso, eu acho que esse tempo aqui é um tempo para marcar a nossa história entre o antes e o depois. E para os irmãos que vão continuar dando, que vão continuar apoiando o ministério, crescendo, essas histórias é para aumentar a fé de vocês. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena obedecê-lo, obedecer a sua palavra. E Moreno disse aqui dos fogos, dos foguetes que jogavam e, enfim, tanta coisa já aconteceu aqui. Eu me lembro, João Real tocando a guitarra, aqueles louvores, o pastor Heraldo, pastor Henrique, eu não era convertido ainda, eu me lembro que os meninos dele tentavam me evangelizar, e eles tinham um pomar de laranja, eu nunca vi um pomar de laranja tão grande, eu não sei, lembra, Vanderlan? E eu chupava muita laranja. Naquela época eu não me converti, mas eu chupei muita laranja lá, conheci. Foi uma família que se aproximou muito da minha família, evangelizando, mas Deus tinha a hora certa, Deus tinha o momento certo de mudar a nossa história. E hoje vocês estão vivendo um novo ciclo, nunca duvidem do poder de Deus. Palavras são poderosas, amém? E quando saímos daquela casa, porque era uma casinha verde aqui, e depois, pai da irmã Leidinha, o irmão Joaquim, construiu aqui uma igreja que era até aqui vocês reuniram. Irmãos, naquela época nós achávamos extraordinário demais, achávamos que, chegamos no ápice. Que igreja bonita, que coisa linda, que igreja grande, Olhávamos como se a nossa época, a nossa mentalidade era realmente algo grandioso. Então hoje, claro que eu fiquei muito impactado com o que eu vi aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida dessa igreja. Poder construir aqui, de ter esse templo cheio. Houve tempos difíceis também. Tempos difíceis com a irmã Vera liderando aqui. Uma época que o meu irmão era evangelista aqui, o Zé Carlos. Foi a época da minha mocidade, não tem muito tempo, Vanderlan? Há pouco tempo. E tantos outros que lideraram, Antônio Jacinto, Enfim, irmãos, quantas pessoas já passaram por aqui, e Deus sempre está olhando, Deus está de olho nesse lugar, Deus está olhando para você. Mas parece que eu estou está tudo tão difícil para mim, parece que eu não consigo enxergar um futuro com esperança. Acredite, Deus está trabalhando.
Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Quando cheguei ali, era a nossa casa, né? Agora o Adilson montou um comércio aqui, é a casa do agricultor. Eu estacionei meu carrinho ali e falei, meu Deus, que vontade de ajoelhar. Um menino criado da maneira como eu fui criado, será que eu poderia imaginar que um dia eu chegaria aqui estacionando o meu carro? Porque fomos criados aqui numa condição tão miserável, tão pobre, tão sem Deus. O problema não era a escassez material. Nosso maior problema era Deus, porque não tínhamos o Senhor, não tínhamos o encontro verdadeiro com Deus. Por isso que vale a pena. Ande com Deus. Está difícil? Você está enfrentando problemas? Ande com Deus. Obedeça ao Senhor nas mínimas coisas. Entregue a sua juventude, sua adolescência. Eu, graças a Deus, me converti aos 13 anos de idade. Aos 13 anos, irmãos. Meu pai era alcoólatra. Eu nunca tomei um porre. Eu nunca fiquei embriagado. Eu já quis até desviar. Já deu uma vontade de desviar, não teve jeito. Mas valeu a pena. Se eu pudesse voltar, eu faria tudo outra vez e tentaria fazer melhor. Vale a pena andar com Deus. Você tão jovem, você está me ouvindo aqui nessa noite. Ande com Deus, obedeça a Deus. Deus vai te honrar. Deus vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Mas ande com Deus. Vale a pena. Se alguém está zombando, zombaram também de Jesus. Me rejeitaram. Jesus foi um dos homens mais rejeitados. Ande com Deus. Tenho certeza que a sua vida dará certo, tem dado certo. E eu quero aqui ir na palavra. Amém, irmão? Vamos pregar, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Olha, se eu não abracei alguém, depois me procura. Olha, Roberto, você lembra de mim? Porque assim, a idade chega, né? Gesonias, vi ele aqui, nosso irmão Gesonias. Que bênção, que alegria. Meu Deus. O homem já jogou bola, hein? Aí, meu irmão. Jogou muito. Glória a Deus. Hoje ele está no time certo. Está no time de Jesus. Amém? Glória a Deus. João Batista nunca jogou, não. Só gostou de tomar conta, né? Mas jogar, eu não lembro. Né? Irmãos, vamos lá. Atos capítulo 2. Eu queria falar sobre isso porque falar da igreja, olhar para a igreja, a gente tem que olhar a partir de Atos. Para nós vermos o que realmente, ou como realmente começou a igreja. Hoje nós estamos aqui, é a emancipação da igreja Batista Ágape. Uma igreja do coração de Deus. Uma igreja que você e eu, aliás, vocês têm o privilégio de fazer parte. E é apenas o começo. Deus está começando hoje, a partir dessa noite, um novo ciclo nesta igreja, neste lugar. Aleluia. Abra ou acompanhe comigo em Atos capítulo 2. E cumprindo-se, fique de pé no seu lugar, vamos lá. Glória a Deus. Atos capítulo 2. Eu vou ler por aqui, vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente,
veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Diga, cheios do Espírito Santo. Tem muita gente aí que se diz crente, está enchendo a cara, mas não está cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, Paulo diz, olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. E conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 5, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que quer dizer isso? O que é isso? O que isso quer dizer? Feche os seus olhos. Pai, hoje nós estamos aqui. Obrigado por fazer parte dessa história. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor olhou para mim, nesta casa aqui ao lado. Eu saí da minha casa, vim para a casa de Deus. Um dia o Senhor me salvou. Um dia o Senhor libertou toda uma família, como o Senhor tem feito aqui nessas famílias. Eu sei que o Evangelho está sendo pregado aqui em São Geraldo, em Mantenópolis, no Brasil, em Pocrane, Minas Gerais. Mas Deus, cada encontro com a palavra do Senhor é diferente. E hoje nós abrimos o coração. Ministra, Senhor, na vida de cada um aqui. Naqueles que estão me ouvindo através de um outro meio de comunicação. Que o Senhor possa abençoar cada vida agora. Muito obrigado pela tua poderosa palavra. Nós assim oramos e reconhecemos a sua autoridade no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Assente-se aí então no seu lugar. E é claro que num dia, numa noite como essa, em que nós estamos vivendo a história e entrando numa nova temporada, num novo ciclo, numa nova estação, nós precisamos olhar então para a igreja de Atos. A igreja de Atos é uma igreja modelo, é uma igreja referência. A igreja de Atos é uma igreja para nós ponderarmos a nossa vida diante daquilo que nós vimos acontecer. Vimos primeiro o cumprimento de promessas e das principais, a promessa do Espírito Santo. E na verdade uma igreja não pode viver sem o Espírito Santo. Uma igreja sem o Espírito Santo é como um clube, um clubão. É um lugar apenas de entretenimento. O que faz a diferença na vida da igreja é o Espírito Santo. O que faz a diferença na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós vamos ver uma igreja antes e uma igreja depois.
de pessoas que foram treinadas pelo próprio Jesus, os seus discípulos, mas que havia sobre eles uma promessa, os profetas já haviam profetizado, e eles estavam ali esperando um momento, obedientes, reunidos num só lugar. Às vezes nós achamos que o Espírito Santo está ali ou aqui, ele está num só lugar. Que lugar, pastor? O lugar da sua obediência. Aqui nessa igreja, eu me converti numa semana, na outra semana era uma reunião de oração. Me lembro daqueles bancos aqui, eram os bancos que tinham umas ripazinhas, né? Você doou aqueles bancos, você vê. Santa Luzia, amém. Que alguém seja batizado com o Espírito Santo lá em Santa Luzia, em nome de Jesus. Tem alguns aqui? Eita! Eu me lembro, irmãos, numa reunião de oração, me ajoelhei. E aqui sempre teve um mover muito forte do Espírito Santo. Eu falei, Deus, eu me converti semana passada. O Senhor pode me batizar aqui hoje. Eu me lembro da Leidinha contando uma experiência, que eu não sei se foi ela ou se foi alguém. Então, eu ouvi a Leidinha falar sobre isso, eu falei, eu quero o Espírito Santo. Se alguém foi batizado dormindo, eu posso ser batizado aqui, nessa oração. Irmãos, eu comecei a orar. De repente, algo começou a queimar dentro de mim. E eu comecei a glorificar o nome do Senhor. E eu gritava alto, alto, mais alto, mais alto, mais alto. E isso está na minha memória até hoje. Essa experiência, a minha conversão foi algo que marcou a minha vida? Sim. Mas a experiência com o Espírito Santo marcou profundamente a minha vida. Ser batizado, e daí eu sou tímido até hoje, viu, irmãos? Mas fui perdendo a timidez. Não deixava de nenhuma oportunidade aqui, era dando oportunidade, lendo os versículos, vamos lá. Escola dominical, lê alguma coisa, vamos lá. Eu me lembro que um dia até a primeira vez de um microfone saldo o microfone com a paz do Senhor. Eu sentia poderoso com o microfone na mão. A gente tem que ter cuidado, né? Mas, menino, e isso marcou a minha vida, marcou a minha história. Então, o que nós entendemos hoje como igreja é que sem o Espírito Santo, a vida de uma igreja, a vida de um crente é uma tragédia. Não vale a pena. Tenha o Espírito Santo na sua vida. Tem um livro tremendo, um livraço, Bom Dia Espírito Santo. Se alguém não leu, leia esse livro. Bom Dia Espírito Santo. É um livraço. Vale a pena você ler. Bom Dia Espírito Santo do Benny Hinn. Um livraço. É pequenininho, tá? Mas é um conteúdo poderoso. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Então, vamos lá. Se nós sabemos que o Espírito Santo é para a igreja, é para os crentes serem batizados, você pode escolher o dia de ser batizado nas águas, mas com o Espírito Santo, não. Com o Espírito Santo você tem que abrir o coração e dizer para ele, me batiza. E abrir mesmo. Porque o Espírito Santo, ele não vai ir contra a sua vontade. Batizar, você pode batizar o dia que você quiser, não deve demorar muito. Mas se você se converteu, está esperando, pode batizar. Pode ser, pastor, tem água fria aqui? Tem. Pode esquentar a água para ser batizado? Pode. Vocês batizam aqui em quê, meu mano? Opa, de novo, né? Mas aí começamos a batizar numa piscina. Hoje nós temos na igreja um batistério. Então, há pessoas que querem ser batizadas logo quando se convertem. Amém. Tinha um irmão que ele sempre dizia, pastor, eu quero ser batizado, mas eu tenho que aprender uns negócios ainda.
E ele foi anos, foi até desviar, irmãos, sem aprender tudo. Então, meu irmão, você vai ficar mais um ano? Não, pastor, ainda não estou preparado ainda. Mas enfim, a pessoa pode escolher. Há pessoas que eu ajudei, venceu o medo de entrar nas águas do batismo. A irmã Adélia mesmo perdeu um filho que morreu afogado, então ela tinha um pavor de água. Ajudei. Falei, não, irmã, vamos vencer o medo. Por último, agora, a irmã Elzi morria de medo de água, não pelo mesmo caso da irmã Adélia, mas a irmã Elzi veio, pastor, eu tenho medo. Foi, irmã, eu já ajudei a irmã Adélia, eu vou te ajudar também, já vou orar por você. Isso não pode te impedir de ser batizada nas águas. E a irmã, irmãos, quando ela entrou no batistério, ela ficou, ai, pastor, eu não vou batizar, pastor. Eu falei, meu Deus, mas a igreja está cheia aqui, irmã. Como que o senhor não vai batizar? Não vou, pastor, estou com medo. Mas medo o quê, irmã? Só já entrou na água. Não, pastor, me tira daqui, eu não vou batizar. Irmãos, levantei a mão. Minha irmã, e ela, não vou batizar. Vai batizar. Não, quando ela tentou, eu... Na hora ela ficou assim... Pastor, por que o senhor fez? Eu fiz o batismo, a irmã queria batizar, já se converteu. Qual o problema, minha irmã? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aleluia! Aleluia, a irmã Elzi. É uma bênção, irmã Elzi, o esposo dela ainda não se converteu, mas vai se converter em nome de Jesus. Mas, irmãos, uma única vez, viu? A gente não pode ficar fazendo isso. Mas uma única vez... Por que eu estou dizendo isso? A gente escolhe. Porém, o batismo com o Espírito Santo, você não escolhe. Você tem que querer, tem que abrir o coração. Há irmãs que, eu batizo com o Espírito Santo, pode orar por mim, só que eu não quero cair. Mas como você vai pôr regras para o Espírito Santo? Eu não sei o que as pessoas vão pensar de mim, tem tanta gente me olhando. Irmãos, o Espírito Santo veio, encheu aqueles irmãos que estavam reunidos ali, e eles estavam como que embriagados. Mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Então a vida cristã é assim. Nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. E abrir o coração e dizer, Deus, vem Espírito Santo, eu te quero, eu preciso do Senhor. Amém, irmãos? Então, olhando para a igreja de Atos, nós vamos ver, eu quero só falar aqui de algumas evidências para quem quer viver uma vida cheia do fogo, batizada com o Espírito Santo, uma vida cheia, uma vida plena. Quantos aqui querem viver? Amém? Uma igreja que tem o Espírito Santo na sua plenitude. Há evidências disso. Primeira evidência de uma igreja que está cheia do Espírito Santo, primeira evidência não é barulho. Claro que o Espírito Santo provoca barulho, mas não é só isso. A primeira evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela recebe poder e autoridade. Nossa vida é empoderada, nós então fomos empoderados e nós fomos autorizados. Pastor, eu tenho medo, sabe, eu poderia evangelizar, poderia ganhar meus amigos, poderia ganhar minha família, eu tenho vergonha. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa ser empoderado, cheio de poder. Irmãos, Pedro, quando ele recebeu o Espírito Santo, a sua vida não foi mais a mesma. Aquele Pedro que vacilava tanto, parou de vacilar. E a Bíblia diz que Pedro, ele se levantou para pregar a palavra. Numa pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram ao Senhor, se renderam, porque agora não era aquele Pedro que oscilava, que vivia de altos e baixos, que escorregava nas palavras e que mentia e negava Jesus. Agora é um Pedro diferente. Ele se levantou. Deus quer falar com você nessa noite.
O que está faltando é você se posicionar em Deus. O que está faltando na sua vida talvez é se levantar. Deus não te fez para rastejar. Deus não te fez para viver assim, porque irmãos, nós temos que parar com isso. Porque os crentes sabem, nós devemos saber o caminho da humilhação. Porque Deus ama o humilde de coração, amém? Mas Deus ama o humilde, mas Ele também exalta. Se você se humilhar, Deus vai te exaltar. E às vezes nós temos problemas com a exaltação. Porque o poder corrompe, o poder não corrompe. O que corrompe, aliás, o poder não corrompe. O que corrompe é o que está dentro de você. Revela quem você é. Isso que é o poder. O poder é para nos revelar quem nós somos. O poder que nós recebemos é para que a luz que está talvez escondida possa brilhar. Então, assuma uma postura de um crente vencedor. Por mais que riem, por mais que zombem de você, mas você é crente. Você deve manter a sua cabeça erguida. Me lembra aqui da saudosa irmã Filhinha, ela dizia, o documento do crente é o sorriso. Sorria! Você tem o Espírito Santo, você pode viver uma vida alegre. Nós precisamos servir o Senhor com alegria. É poder. O que falta em muitas igrejas, o que falta na vida dos crentes é poder. Autoridade. Vamos visitar. Eu me lembro quando cheguei em Pocrânio, dividimos umas equipes lá para evangelizar. Uns 3 lá, antigos de igreja, foram numa casa. A mulher estava doente, reclamando da vida, reclamando de tudo. E eles, que dó, que isso, que aquilo. Sabe o que eles fizeram? Nada, saíram. Falei, mas vocês não servem para evangelizar? Por quê? Como é que vocês chegam numa casa, a mulher tem todos os problemas, vocês estão diante de uma grande oportunidade, não fizeram nada. O que está faltando é que vocês recebam o Espírito Santo, tenham uma vida cheia de poder, de autoridade, porque vocês tinham que ter orado por aquela mulher, imposto as mãos e repreender a enfermidade, e aquela mulher poderia ser curada, mas vocês não oraram. Vocês estão entendendo aqui? Falta isso, irmãos. É alguém enfermo? Ore. Pastor, não fui à igreja. Alguns irmãos pararam com isso lá em Pocrânio. Falaram, não, por que você não vê, irmão? Minha cabeça estava doendo. Jesus cura dor de cabeça também. Jesus cura. Nós vencemos a pandemia. A gente não podia reunir. Hoje nós precisamos viver uma vida, irmãos, diferente. Deus nos deu oportunidades. Quantos foram para a eternidade? Você está vivo. Tem poder na sua vida. Você está autorizado a pregar o evangelho aqui em São Geraldo. Nós estamos autorizados a pregar o evangelho em Mantenópolis, em Pocrane, no Brasil, em todo lugar. Mas se apresente, se levante com poder e autoridade. Há crentes que dizem assim, a vida é tão difícil, Jesus, vem sofrer comigo, vem. Irmãos, ninguém vai ouvir isso. Que isso? Não é isso não. Você não entendeu que é viver uma vida cheia de poder. Você não coloca a lâmpada lá em cima. Aliás, deve colocar lá em cima, não embaixo, para poder ela brilhar. Então, para brilhar, você tem que estar em cima, não por baixo. Entenda isso. Uma vida de poder. Levante-se. Deus te fez com os pés para você olhar e andar para frente. É para frente. Olhe para os seus pés aí. Diga para você mesmo. É para frente que eu tenho que andar. Para frente, varão. Para frente. Para frente. Poder e autoridade. Segunda evidência do Espírito Santo é que aconteceu uma colheita. Os frutos vieram. O que acontece com uma igreja? Ô, irmãos, não é Covid, viu? Graças a Deus. O que acontece é que a igreja, ela tem um DNA para o crescimento. Nós pastores, todo pastor, ele quer ver a igreja crescendo.
Porque nós entendemos que o DNA da igreja é o crescimento. O poder do Espírito Santo. Por que essa igreja está avançando? Por que essa igreja está em crescimento? Porque é uma igreja que tem o Espírito Santo. E os crentes estão entendendo que precisam viver uma vida cheia do poder do Espírito Santo. E a evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela cresce. Vamos crescer, os irmãos estão crescendo aqui, daqui a pouco vamos ter que comprar terreno. Amém? Há crescimentos. Pastor, mas crescer aqui em São Geraldo, nós estamos crescendo lá em Pocrane. Eu preciso conhecer lá, um milagre. Uma igreja para mil pessoas. Nós vamos concluir lá em novembro. Novembro nós vamos inaugurar lá um templo para 1000 pessoas. Pastor, um dia o moço falou para mim assim, pastor, tem quantos mil habitantes aqui em Pocrane? Eu falei, tem 9.000. Tem 1.000 nos Estados Unidos, tem uns 3.000 na roça e uns 5.000 aqui dentro da cidade. Mas essa igreja aí é para quantas pessoas? É para 1.000, por enquanto, né? Mas para que essa igreja? Para Pocrane, aqui cabe a cidade toda. Você nasceu para desenvolver. Você e eu nascemos para dar frutos. Você tem dado frutos, amém? Muitos frutos virão a partir da sua vida. Olha o que Deus faz, irmãos. Frutos. Há sementes que nós plantamos que nós nem sabemos, mas elas vão florescer. Mimorino, Leidinha, irmã Filhinha, minha mãe, com toda a simplicidade. Sementes que você está plantando. A irmã Cirani. De tantos e tantos irmãos. Vocês acham que, claro, pastor Omar e pastora Fernanda é uma bênção de Deus, que Deus colocou aqui, mas eles não saltaram aqui de paraquedas. Tem uma história por trás. Pessoas que semearam, pessoas que deram frutos, que pagaram o preço aqui, pelas madrugadas. Minha mãe, irmã Cirani, era aquelas mulheres da madrugada, né? Esse sereno, esse frio de São Geraldo, meu Deus. E Pocrane é quente, hein? Pastor, como é que é a terra do senhor lá? É fria. É frio mesmo. Eu não sei se é porque a gente vai acostumando com o calor. Que frio que eu senti aqui. Gente, Deus do céu. Mas as sementes que foram plantadas, há evidências nesse lugar. Por que essa igreja está se emancipando hoje? Frutos. Alguém plantou. Pastor Omar e pastora Fernanda estão colhendo. Vocês estão colhendo o que outros plantaram. Aleluia! Pessoas! Vamos aplaudir para o Senhor! Nós vamos colher o que outros plantaram! Aleluia! Pastor, mas o que tem em Pocrane? Pocrane é uma igreja de 85 anos. Nós vamos comemorar lá 85. A sede é 50, né? Parece que eu ouvi você falar 50 anos. Aqui é quantos anos? 44. Nós vamos comemorar lá em Pocrane 85 anos. Ô irmãos, mas como que esse trabalho, o pastor Roberto, irmãos, eu estou colhendo o que outros plantaram. Irmãos que chegaram lá a cavalos, que o cavalo cansava, mas eles não. Pregando, entregando folheto, aquele jeito antigo, né? Hoje mudou muito. Tem muitas maneiras, hoje é até mais fácil pregar o evangelho. Pela rede social, um celular, você prega o evangelho para muita gente. Sua vida é uma mensagem. O que você posta nas redes sociais, o que você põe lá no seu perfil, está pregando, ou não. Glória a Deus, amém? Ficou meio tenso aqui, né? São evidências, frutos. Costumo dizer lá na igreja, olha, irmãos, se nós somos uma igreja só no domingo à noite e na segunda-feira nós dispersamos, nós não entendemos o evangelho. A igreja é todo dia. De casa em casa, no templo, todo o tempo a igreja em Atos estava juntos, estavam unidos, perseverando. Dê muito fruto, e você nasceu para dar frutos. Diga, coloque a mão no seu peito, diga, eu vou dar muitos frutos. Diga, na minha vida
Existe uma multidão. Eu estou dando muitos frutos. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, muitos frutos. Terceira evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo é que a igreja cheia do Espírito Santo, ela vive a vida cristã como a vida cristã deve ser vivida. Bom, irmãos, tem um jeito de ser crente. A gente não tem que ficar... porque a igreja de hoje que é a igreja, né? Mas a igreja de ontem, meu Deus, pessoal muito antigo. Irmãos, não tem isso. Tem um jeito de servir a Deus. Claro que a gente gosta de mídia, nós gostamos de um lugar confortável, mas igreja é igreja que a gente deve viver a vida cristã. Viver a vida cristã, como eles viveram. E como nós devemos viver a vida cristã? Pastor, olha, diz a palavra que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Estamos firmes? Firme, sim, na doutrina dos apóstolos. O que eles ensinaram, nós estamos fazendo. Irmãos, acredite, tem crentes dentro da igreja, não é só aqui, em todo lugar. Tem crentes dentro da igreja que estão precisando de salvação. Porque eles vivem uma vida de pecado dentro da igreja. Tem um jeito de viver na doutrina dos apóstolos. Tem ensinamento. Tem um jeito certo. Você não é ateu. Ateu, ele não está preocupado em viver a vida cristã. Você é crente, existe Deus. E se existe Deus, existe um jeito certo para viver. Você não vive agora para onde o seu nariz aponta. Você não vive pelo que os outros estão dizendo. Você vive pela palavra de Deus. Pela doutrina, a sã doutrina. Estão hoje tentando dar uma melhorada na Bíblia. É um pastor, os irmãos sabem aí, um pastor querendo atualizar a Bíblia. E era um pastor bem respeitado no meio evangélico. Há artistas aí globais, né, querendo dar uma melhorada, uma nova tradução da Bíblia, uma Bíblia de inteligência artificial. Irmãos, Jesus é maior que a inteligência artificial. Ele é o maior da história. Sua palavra nunca mudou, nem vai mudar. Nós mudamos de épocas, de estações, mudamos nosso jeito de pensar e tudo. Mas, irmãos, a palavra sempre será a mesma. Sirva a Deus em tempos difíceis, em tempos bons, mas ande com Deus, persevere. Inimigos, há muitos inimigos da igreja. Já enfrentamos alguns, enfrentamos aqueles que atiraram fogos aqui. E na verdade achavam que estavam prejudicando essa igreja, mas estavam apenas dando força, preparando uma plataforma para chegarmos hoje aqui, amém? No dia 2 de julho de 2023, aqueles foguetes que jogaram aqui em cima, impulsionaram essa igreja, impulsionaram a vida daqueles irmãos, e hoje nós estamos aqui, aleluia! Porque é a vida na doutrina. Quanto mais eles perseguiam os inimigos da igreja do primeiro século, era o Império Romano. Quanto mais o Império Romano perseguia, mais a igreja crescia. A igreja cresceu em todo o tempo, ela cresceu debaixo de perseguição. Quem são os inimigos da igreja? Os falsos apóstolos. A igreja de Éfeso combateu os falsos apóstolos que diziam ser apóstolos, mas não eram. Eles estavam firmes na palavra. Existia os nicolaítas, que os caras querendo traduzir a Bíblia hoje, ou reeditar a Bíblia, ou atualizá-la, são os nicolaítas de hoje. São o espírito de Jezabel, da rebelião, da imoralidade. O inimigo pode ser Balaão, pode ser Elimas o mágico, pode ser a pitonisa, pode ser o Alexandre o latoeiro, que causou muitos males ao apóstolo Paulo. Então a igreja, ela tem inimigos de fora, ela tem inimigos de dentro.
Mas nós precisamos perseverar na doutrina. Essa é uma evidência da igreja. Uma das evidências era a doutrina dos apóstolos, mas também era a oração. Eles estavam firmes na oração. Uma igreja que não ora, irmãos, nós podemos ter de tudo numa igreja, mas se não tem vida de oração, não tem poder. Vida de oração. Sempre tivemos pessoas, eu muito do que vejo na minha casa, na minha família, tem a ver com os joelhos da minha mãe, que orou, que foi uma mulher de oração. Simples, 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 mas uma mulher de oração. Vale a pena você ter a oração como um estilo de vida na sua vida. Ore, persevere na oração. A igreja cheia do Espírito Santo tem como evidência uma vida de oração, uma vida perseverante na doutrina. No partir do pão, eles estavam firmes. Não era só um dia. Firmes no partir do pão, firmes na comunhão, firmes na oração, firmes na doutrina. Firmeza. E olha aqui, para partir o pão, de casa em casa, eles tinham união, eles tinham bons relacionamentos. Nós temos que ter casa. Nós temos que ter, irmãos, identidade. Hoje tem uns crentes por aí dizendo assim, igreja nenhuma está me cabendo mais, sabe? O cara está tão crente assim, ele parece um oráculo, né? Aqui, igreja nenhuma serve mais para mim. Eu agora sou do reino. Que reino? Você tem que ter casa. Você tem que ter identidade. Essa igreja aqui é uma igreja que tem identidade. É a igreja a partir de um novo tempo, agora a Igreja Batista Ágape. Mas tem casa. Que casa ela pertenceu até essa semana? Pertenceu à Casa Batista Renovação de Mantenópolis. Tem casa, tem identidade, você tem lugar. Não é assim. Na Bíblia nós vemos casa de Zadok, casa de Davi, casa de Arão. Há crentes hoje que eles não querem ter casa, nós precisamos ter identidade, precisamos de alguém para impor as mãos sobre nós. Eu lembro de Paulo chegando para Timóteo e dizendo, olha Timóteo, desperte o dom que há em ti. Quer dizer, o dom que havia na vida de Timóteo estava adormecido. Tem muito crente dormindo hoje por falta de imposição de mãos. Um pastor, uma pastora, alguém impondo as mãos sobre você, abençoando a sua vida, para você ter uma vida cheia do Espírito Santo. Precisamos, irmãos. Uma igreja que tinha casa, de casa em casa, na comunhão. Porque, irmãos, igreja é um negócio assim, não é só lá em Pocrânia, aqui acontece também. Os irmãos do relacionamento, tem hora que eles estão no relacionamento. Estão se ralando, se mordendo. E aí tem que ter perdão, tem que ter cura, tem que ter encontro com Deus, tem que ter cura nas feridas. É assim que nós vamos vivendo a vida cristã. Ah, mas eu estou com um problema. Ai, pastor, eu me lembro lá em Pocrânia, irmãos, quando cheguei lá, tinha uma irmã, pastor, só precisa visitar a irmã, ela tem tanto tempo que está afastada da igreja, tem uns 3, 4 anos. Falei, irmã, vamos lá. Pastor, não tem vontade. Eu vou fazer umas 7 sexta-feira aqui na casa da irmã. Pode? Pode. Irmãos, e aí fui devagar, e depois das 7 sexta-feira, eu falei assim, vou na igreja agora, pastor. Então vamos. Irmãos, foi só ela ir, ela saiu, depois no outro dia, liguei para ela, irmã, e aí? Pastor, nunca mais eu volto na igreja. Por quê, irmã? Porque pastor estava saindo. Sabe, pastor, na hora que eu saí, tinha umas irmãs rindo de mim. Rindo da irmã? Sim. Quem falou isso? Não sei, pastor, eu senti. Minha irmã, Ô irmã, as irmãs estavam rindo de outra coisa, a alegria de Deus, a alegria do Espírito Santo, isso é uma coisa da sua cabeça. Irmãos, relacionamento, nós precisamos de uma igreja de relacionamentos saudáveis. Você não pode ter problema com falta de perdão, você precisa andar em comunhão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então Deus está falando com pessoas aqui, a igreja está emancipando, você está se tornando, você está entrando no novo ciclo, mas entenda, a emancipação de uma instituição, você não anda sozinho.
Nem a instituição pode andar sozinha, você não anda. Diga para quem está do seu lado, você tem que me amar muito, meu irmão. Você precisa me amar. Amém? Você tem que me amar. Nós somos igreja, a igreja é isso. Você imagina, irmão, se o diabo conseguisse colocar... Porque o diabo, ele sempre está tentando fazer isso, colocar uns contra os outros. Às vezes o irmão nem falou nada, coisa da sua cabeça. A igreja, às vezes o diabo quer colocar a igreja contra o pastor, ou o pastor contra a igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está firme na comunhão, ela está firme na oração, ela está firme na doutrina dos apóstolos, ela está firme na generosidade. Por que essa igreja está caminhando assim? Porque os irmãos são generosos, os irmãos estão contribuindo, a igreja está bonita, ar-condicionado, meu Deus, que bênção, né? Glória a Deus. Os bancos estão aí, daqui a pouco Deus vai prosperando mais. Aqui em cima tem um salão. Mas uma igreja que plantava mandioca, meu pai plantava mandioca lá, porque não tinha nada para fazer, né? Ocupou todo o terreno. Deus está fazendo coisas grandes aqui. Deus quer abençoar a sua vida, para você viver ainda mais o que Deus tem para você. Em São Geraldo, pastor, em São Geraldo. Em Pocrane, pastor, em Pocrane. Eu quando levo alguém dos pastores, eu tenho levado lá, chega assim, rapaz, parece que tem mais gente na igreja do que na cidade. Eu também acho que sim. Glória a Deus por isso. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor. E para terminar, irmãos, viva a vida cristã dando prioridade a Deus na sua vida, buscando, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Busque em primeiro lugar. Pastor, quero fazer uma faculdade, amém. Você vai ser um doutor, uma doutora, mas cheio do Espírito Santo, tá? Um doutor cheio do Espírito Santo, seja em que área você escolher, mas seja cheio do Espírito Santo. Nós estamos precisando no Brasil hoje de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque a igreja está se tornando um sal pisoteado. Irmãos, um sal pisoteado pelos homens. A igreja é para ser sal, para ser luz. É hora da igreja brilhar. É hora de nós ocuparmos os lugares que precisam ser ocupados. Os melhores cargos. Muito tempo atrás eu tenho falado isso em Pocrane, está acontecendo. Olha, os melhores cargos estão esperando por vocês aqui da igreja. E os irmãos estão lá só ocupando. Estão de olho na prefeitura, né? Não pode nem falar, edita aí. Ocupar, pastor, mas crente não mexe com isso, irmãos, é nosso. Os lugares estão esperando homens e mulheres cheios do Espírito Santo, amém? Não é crente carnal, não. Crente carnal vai, ao invés de não envergonhar o evangelho, vai fazer o evangelho passar vergonha. Tem muita gente fazendo isso. Estão envergonhando o evangelho. Paulo não tinha vergonha. Há muitos crentes hoje que estão envergonhando. Mas você e eu, nós, estamos aqui debaixo desse céu. Tem fogo nesse lugar. O Espírito Santo está sobre a sua vida. Há uma atmosfera de mudanças nesse lugar. Cada reunião, nós vimos aqui um teatro, irmãos, para nós pensarmos, cada reunião é uma oportunidade de transformação da nossa vida. Como que a gente vai para um culto, pastor? Esperando, irmãos, expectativa. Deus vai fazer uma coisa nova hoje. Olha, eu vou ter um encontro com a palavra, Deus vai mudar a minha vida. O que nós precisamos é de expectativas. Pensa num povo que tem expectativa, o povo que está vivendo avivamento. Expectativas no que Deus vai fazer. Espere grandes coisas. Grandes coisas virão sobre a sua vida. Espere um enchimento do Espírito Santo. E isso vai acontecer na sua vida, na sua casa,
na sua família. Amém, irmãos? Eu estou meio emocionado aqui, está me faltando palavras. Então, o que eu tinha para entregar é isso aí. É o que falta. É o que falta, mas ao mesmo tempo, nós temos, está ao nosso alcance, e nós precisamos viver isso. Precisamos tomar posse. São Geraldo não é mais o mesmo. Alguns se lembram, né, João Batista, de como era São Geraldo. Hoje Deus mudou São Geraldo. Mas e a igreja? Se Deus tivesse mudado São Geraldo só com casas mais bonitas, com asfalto, e não tivesse uma igreja aqui abençoada para abençoar o lugar, eu diria que isso aqui estava longe do avivamento. Mas porque junto com a sociedade, Deus está levantando uma igreja. Já tem igreja aqui, pastor? Sim, mas nós vamos nos unir às outras igrejas aqui em São Geraldo. E Deus vai continuar mudando a sorte nesse lugar. Porque esses olhos aqui, como de alguns aqui viram, têm visto o que Deus tem feito. Deus faz na sociedade, mas faz na igreja. É a igreja, irmãos. Entenda isso. É a igreja. Estão dizendo que hoje nós temos no mundo uma desconstrução dos valores que nós cremos. Tudo que nós cremos na Bíblia. Qual a última barreira? A igreja. A última barreira sou eu. E não pensa que o diabo está em cima de nós. Não! O diabo está debaixo dos nossos pés. Diz a palavra do Senhor. Deus está trabalhando. E em breve o Deus de paz esmagará Satanás. Debaixo. É a igreja, irmãos. Deus vai fazer alguma coisa no Brasil, pastor? No mundo? Vai. Ele está fazendo. Eu não estou vendo, mas ele está fazendo assim mesmo. Não é pelo que você vê. Deus está fazendo uma coisa lá nos Estados Unidos, Deus está fazendo na África também, Deus está fazendo na Ásia, Deus está fazendo em todos os lugares, porque Deus está trabalhando. Eu creio, irmãos. Fique de pé no seu lugar. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, rabachacatarabassou, rabanabassuriandarabás. Rabanabassuriandarababaias. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Deus está fazendo. Eu estou esperando em Deus. Estou esperando milagres lá em Pocrane. Eu tenho certeza que os pastores aqui, pastor Omar, espera milagres aqui em São Geraldo. Nós esperamos, irmãos. Eu creio que vai acontecer. Nós estamos debaixo de palavras. Palavras têm poder. As primeiras pregações não tinham os recursos que nós temos hoje. Eles foram ganhando. Em Atos capítulo 4, já 5.000. A igreja foi crescendo. O Império Romano. Sabe quem venceu o Império Romano? A igreja. E a igreja venceu o Império Romano sem usar nenhuma arma. A arma da igreja foi a perseverança. A arma da igreja sempre foi o Espírito Santo. A arma da igreja sempre foi a fé. Então, o que Deus vai fazer no mundo, na terra, Deus vai fazer através de mim, Deus vai fazer através de você. Quantos estão entendendo essa palavra aqui nessa noite? O que Deus quer fazer na sua família, Ele vai fazer através de você. Se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Abra sua boca no seu trabalho. Abra sua casa. Abra sua boca na escola, na universidade, porque é tempo de nós ocuparmos. Aleluia. Irmãos, olha, eu creio. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, ó. Eu creio, sei que os pastores, todos nós aqui cremos que Jesus está voltando. Quantos creem? Quantos creem nisso? Nós cremos, irmãos. Mas às vezes, o que nós pensamos? Se Jesus está voltando, nós vamos desocupar a terra. E com isso, nós muitas vezes deixamos de avançar. É tempo de você fazer alguma coisa. Eu gosto do que Martinho
Lutero disse: olha, se eu soubesse que Jesus voltaria amanhã, mesmo assim eu plantaria uma árvore hoje. O que ele está dizendo? Qual é a mensagem que eu preciso ocupar? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19:15: os reinos deste mundo estão se tornando do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. O reino de Deus está aumentando, o reino de Deus está se expandindo, o reino de Deus está crescendo. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Adore o Senhor, porque tem crescimento na sua casa, na sua família, tem um crescimento na sua direção. Deus está moldando a sua vida, porque Ele é poderoso para fazer, Ele está fazendo a sua vida. Estamos vendo o teu reino avançar e declaramos agora: todos os inimigos do reino de Deus caiam por terra. Tudo aquilo que está impedindo o avanço do Evangelho
seja na sua casa, na sua família, seja aqui em São Geraldo. Oh, meu Deus, tudo aquilo que está travando, nós declaramos em nome de Jesus que chegou a hora da tua igreja, chegou a hora do teu povo se levantar, chegou a hora do Senhor despertar os teus dons na terra, de homens e mulheres servindo ao Senhor. Chegou o tempo dos nossos filhos, eles serão uma geração poderosa na terra. Nós cremos que o Senhor fará todas essas coisas e nós reconheceremos e diremos: oh Deus, quem fez isto? Porque o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel. Oh, aleluia. Vamos lá encerrar. Para encerrar, entenda: a igreja é a eclésia. A eclésia, ela é uma raça. Nós somos uma nação. Nós somos uma nação de sacerdotes. A eclésia não é paredes, não são tijolos. A eclésia é a igreja. Nós vamos ocupar lugares. Deus está te chamando para eu e você fazermos a nossa parte aqui em São Geraldo, eu lá em Ucrânia, vocês fazendo aqui, e nós vamos ver uma igreja. Algo novo está surgindo. Aleluia. Pastor, mas ouça isso. Pastor, está tão difícil. Eu creio, irmãos, que apesar de toda a dificuldade dos tempos difíceis, Deus está trabalhando. Vai surgir um novo tempo. Vai surgir algo grande no Brasil. Espere pelos próximos anos. Espere. E eu quero viver para ver isso. Eu estou vendo a transformação de São Geraldo em menos de 2 décadas. Se Deus fez isso aqui, espere para o que Deus vai fazer pelos próximos anos no Brasil, no Espírito Santo, em Minas Gerais e em toda a terra. Oh, aleluia! Nós cremos que viveremos o melhor de Deus nesta terra, porque assim o Senhor jurou e o Senhor fará todas as coisas que o Senhor mesmo prometeu. Nós te agradecemos. Muito obrigado. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida. Deus está te dando uma nova missão. Se prepare, Deus vai fazer coisas na sua família hoje ainda. Quando você chegar na sua casa, abra a porta da sua casa, declare uma palavra de bênção, de vitória. Diga que você vai viver na sua casa a semana mais extraordinária da sua vida. Se prepare. Pastor, lá na minha família ninguém me ouve. Deus vai colocar palavras poderosas na sua boca. E quando você falar, as pessoas vão parar. Deus está renovando a sua saúde aqui nessa noite. Você que está doente, eu repreendo essa enfermidade. Tenha uma vida saudável, física, emocional e espiritual. Tenha uma vida saudável para cumprir os propósitos de Deus nessa terra. Não é hora de você morrer. Não é hora de você partir. Deus fará coisas maravilhosas na sua vida. Que Deus continue te abençoando. Que Ele continue renovando a sua vida, sua casa, sua família. Pastor Omar, que prazer, que alegria. Ô irmão, se faltou palavras é porque eu me perdi mesmo. É a emoção. Diz que Roberto Carlos são muitas emoções. Mas eu sei que aquilo que faltou, o Espírito Santo vai completar.